Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Disse-lhes Jesus: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros e disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a chance de continuarmos a leitura do 7º capítulo do Evangelho de São Marcos. A nossa meditação de hoje segue com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem falávamos que o Senhor, ao falar a respeito da tradição dos fariseus, dos mestres da lei, ensinadas por ele, por eles, essa tradição contrariava a observância da lei do Senhor. Era uma forma de fazer aquilo que não é a vontade do Senhor, criando assim, em favor, em benefício próprio, a possibilidade de não cumprir o mandamento de Deus. E dessa forma, a tradição se tornava mais forte e a última palavra, para além da vontade do próprio Deus. Aí a gente percebeu que a partir desse momento, a gente tem um problema. E nosso Senhor deixa claro que, na verdade, o coração do discípulo, o coração do filho de Israel, deve ser um coração de profunda observância à vontade do Senhor, assim como ele observa a vontade do Pai. A continuação do Evangelho de hoje é Jesus que chama o povo para junto de si e ensina. A autoridade do Senhor vem da sua perfeita obediência. A falta de autoridade dos fariseus é porque eles não obedecem a Deus e, por isso, não estão mais sob a regência do poder da palavra. Só Deus tem autoridade. E todo aquele que observa a sua palavra se reveste na autoridade do próprio Deus. Mas todo aquele que se opõe à palavra do Senhor acaba se opondo à ação do próprio Senhor. E dessa forma não traz consigo a autoridade que é própria do Deus Altíssimo. Bom, no ensinamento do Evangelho de hoje, Jesus fala a respeito da pureza e da impureza e dessa forma chama o povo de Israel, chama os filhos de Israel que o escutam em seu ensinamento a retornarem à palavra do Deus Altíssimo. Ou seja, chama de volta os filhos de Israel à observância dos mandamentos do Senhor. O coração puro, que recolhe tudo aquilo que é de Deus e que permanece naquilo que recolheu. Então, existe uma diferença daquilo que se recolhe e vai para o estômago e aquilo que se recolhe e vai para o coração.
o que vai para o estômago não pode chegar ao coração. Porém, é possível que aquilo que se recolhe com o coração venha a adoecer o inteiro corpo, inclusive o estômago, mas não de uma doença física, de uma doença espiritual. A verdadeira impureza, aquela que Deus nos adverte constantemente para que não venhamos a cair nela, é a impureza do coração. É permitir que o nosso coração se desoriente da comunhão com o Senhor e escolha viver assim. E desse modo, em seu discurso, Jesus entrega uma lista grande de tudo aquilo que torna impuro o coração do homem. Então, o que torna impuro é aquilo que sai de dentro do homem, não que vem de fora, mas que sai do seu interior. Aquilo que é somente seu. Desse modo, o Senhor faz um elenco de atitudes que são evidentemente contrárias à vontade do próprio Deus. A malícia, a prostituição, o roubo, o assassínio, o adultério, a ambição desmedida, a maldade, a malícia, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Todo esse grande elenco não são outras coisas senão tentativas do homem de estar ao centro da sua própria vida, ou submetendo o outro, ou modificando o valor e o significado das coisas para estar sempre ao centro. Quando, na verdade, ao centro da vida do discípulo deve estar não a sua vontade, mas a vontade do Mestre. Deve estar não a sua palavra, mas a palavra do Mestre. O coração puro é um coração de totalidade, totalmente entregue ao Senhor, exclusivamente separado por Ele e para Ele, a fim de que nada permaneça dentro desse coração que não tenha sido inspirado pelo próprio Deus. Desse modo, o ensinamento de nosso Senhor que hoje ouvimos nos aproxima daquilo que será o seu ensinamento na viagem fora da Galileia, que é a próxima parte que começa. Em todas as passagens, em todos os momentos que o Senhor age, Ele age sempre testemunhando o poder de Deus e a clareza da vontade desse Senhor, que veio para nos salvar. Então peçamos ao Senhor a graça de termos um coração transparente. Em que sentido, Dom Fábio? Padre Fábio, em que sentido um coração transparente? Um coração que esteja diante do Senhor, sem nada reter de si mesmo para ser, mas completamente disposto a ver aquilo que o Senhor nos pede. Dai-me, Senhor, a graça de não parar em nenhuma ambiguidade, em nenhuma possibilidade de poder tirar em meu favor algum tipo de proveito. Eu espero na Tua Palavra, eu escolho a Sua Palavra, eu prefiro a Sua Palavra e eu a desejo para a minha vida. Purifica, Senhor, o meu coração, tirando dele, pela potência da Tua Palavra, tudo o que é meu para restar somente aquilo que é seu. Eu entrego, colocando aos Teus pés, minha vontade, meu querer,
meus anseios, minhas preocupações. Sabe que uma das coisas que mais leva a gente a desconfiar de Deus são as preocupações que nós acabamos por arrastar. Como falávamos ontem, né? Até o ponto de dizer, bom, é melhor fazer desse jeito porque a gente nunca sabe, né? Como é que vai ser. Lembram da imagem que nós falávamos ontem da senhorinha que jogava as 2 moedas no templo e o Senhor estava ali vendo o seu gesto, né? Então, um testemunho de que o Senhor de fato vê o coração e os gestos do pobre e do humilde e se interessa por ele. Ele que pôde curar com sua palavra muitos homens e mulheres, não pôde também com o seu olhar estabelecer a providência em favor daquela senhora, confirmando as promessas que fez, pois o próprio Deus ele é sempre fiel em tudo o que promete? Pois bem, estava ali, testemunhado diante de nós, né? Então, do que vamos temer? Que preocupação nós vamos reter para nós mesmos quando o Senhor nos pede? Que dúvida vai permanecer no nosso coração dizendo, bom, no final das contas, eu entendi que Deus me pediu isso, mas é melhor a gente ter alguma segurança, né? Não vamos arriscar de tudo, vai que... Então, esse tipo de medida que muitas vezes a preocupação faz com que venha ao nosso coração, nos leva a estabelecer resistência contra a esperança e a confiança no nome do Senhor. Jesus, mais uma vez, em seu ensinamento, deixa claro, no Evangelho de São Marcos, são sempre muito contundentes os ensinamentos de Jesus, deixa claro de que aquilo que está dentro do homem é o que pode levá-lo à impureza. Ou seja, existem realidades em nós que podem levar à perda dessa transparência, que podem ser, de alguma forma, um impedimento para que aquilo que de Deus está em nós possa ser visto, possa ser contemplado, possa ser reconhecido. Então, Senhor, todo aquele pensamento, toda aquela sensibilidade, todo aquele modo de agir, todo aquele modo de interpretar a vida e as coisas que de certa forma possam me impedir de ter um coração transparente, ou seja, um coração capaz de refletir a sua imagem, de maneira que quem olhe possa sem ambiguidade dizer, é mesmo Jesus que está ali. É mesmo Jesus que é o Senhor desse lugar. É mesmo Jesus quem habita aquela residência. De fato, ali Jesus encontrou o seu trono. Dai-nos a graça, Senhor, de termos um coração assim, de termos a coragem de confiar tudo inteiramente em Suas mãos e esperarmos em Ti, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Ajuda-nos a deixar fora, aos pés da Sua cruz, tudo aquilo que de alguma forma ainda nos aprisiona, ainda nos leva a acreditar que a centralidade sobre nós mesmos vai nos trazer alguma segurança ou certeza melhor nessa vida. Que o melhor dessa vida nós possamos declarar e viver dizendo, é estar em Tuas mãos, Senhor, depender de Ti e esperar no Teu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos do Senhor e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.